galera, assiste o nosso vídeo, deixa o seu gostei, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, aí tem um bocado de história boa. E vamos pro vídeo. A história de hoje é a história da raposa e o caçador. O homem, ele caçava todos os dias ele caçava, e os vizinhos diziam assim: rapaz, te sai daquele lugar ali, que ali tem uma raposa e aquele negócio ali é misterioso, te sai dali. Ele dizia que nada, é porque vocês são fracos. Eu caço a vida toda, já tenho mais de 40 anos, nunca vi nada ali. Aí o compadre disse: meu compadre, aquilo é verdade, não vai para isso. Não, eu vou, eu sou acostumado a caçar, é daí que eu sustento meus filhos, eu não tenho como não ir. Meu compadre, deixa de ser teimoso, eu estou lhe avisando, senhor. Olha, hoje é sexta-feira, dia de lua cheia. Se essa raposa aparecer pro senhor aí, o senhor vai ficar doido, nunca mais vem em casa, não vai mais ver filho, não vai ver mais ninguém. Que nada, senhor. É porque vocês não são homens de verdade. E aí, assim ele fez, naquele dia ele foi. Isso já tinha muitos anos, ele nunca tinha visto nada. Ele morava onde? Era uma comunidade chamada Vila Velha. E aí a rotina dali era caçar. O pessoal caçava e pescava, tirava o seu alimento dali. Hoje, né, que nem hoje, tem que comprar um quilo de carne, um peixinho, uma tomate, uma cebola. E aí ele acabou indo. Se não tem nada para você jantar, ele foi. Chegou lá, antes de chegar em casa, essa dita raposa apareceu para ele. Antes de chegar em casa, não, antes de chegar no mato, antes de chegar na espera, ele ia esperar. Essa raposa se apresentou para ele. E de todo lado que ele se virava, a raposa estava em cima, e pega aqui, pega lá, e ele acabou dando um tiro no rumo dela e errou. Não acertou. E a lacral mordeu ele. Quando mordeu, pareceu o mesmo mundo de raposa. E ele correu assim mesmo alejado, do lado que ele corria tinha raposa. A raposa do mundo todinho, do lado que ele corria tinha raposa. Disse: meu Deus do céu, como é que eu faço para ir embora? Foi embora. Quando chegou em casa já foi com febre. Febre. E aí chama daqui gente da Culai, o homem com febre, levaram no médico, não resolveram. A coisa foi triste, levaram no médico, não resolveram não, voltaram. Achava que ele ia morrer. O homem vai morrer, isso já estava todo mundo em pânico. Aí a mulher disse: rapaz, dona Chiquinha ali, aquela velhinha benzedeira, ela resolve teu problema? Será que resolve? Se resolve. Foram atrás dessa velhinha. A velha veio, benzeu ele, disse: rapaz, é o seguinte, eu não sei se tu escapa. Agora, se tu escapar, teus dentes vai cair tudinho. Teus dentes caem tudinho. Se tu escapar da mordida dessa raposa, teus dentes vai cair tudinho. Agora eu vou te dizer o que foi que aconteceu. Aqui dali eram os donos da caça, ou seja, os invisíveis, que muita gente chama de curupira, outros chama de, caipora, né? Que é o dono das caças. E ele, de tanto atentar o bicho, nesse dia, eles ficaram com raiva dele e aprontaram essa daí para cima dele. Não tinha nada de raposa, que dali era só na vista dele, só para meter o coelho nele. E ele chorando, disse: ô senhora, pelo amor de Deus, disse: não, eu não sei, se tu morre, tu sabe que esse povo não gosta de se engrandecer, né? Eu não sei, se tu não morrer, mas teus dentes vai cair tudinho. O que tu prefere mesmo? Tu prefere morrer ou teus dentes cair? Ele disse: não, se é para ficar doente ou morrer, mas antes dos dentes cair, porque eu preciso dos meus dentes para mim, eu preciso do meu corpo para mim trabalhar, minhas mãos para acabar de criar meus filhos. Certo, eu vou me embora. Daqui com 8 dias, se tu tiver de escapar, teus dentes caem tudo. Aí a boca dele inchou. Depois que a mulher benzeu ele, a boca dele inchou tudo. Quando desinchou, os dentes dos pés do dente estavam tudo preto. Foi quebrando, de um por um. Está lá na comunidade até hoje. Mas dente não tem e não caça de jeito nenhum. Hein? Abandonou. Abandonou. Não foi. Mário, como é que era a história daquele homem lá que tinha aquela burra lá que era veloz demais? Como é que é a história? Foi um rapaz que eu conheci há certos dias, faz mais ou menos, estava com uns 20 anos. Quando eu conheci ele,
Eu era um meninozinho assim, ainda da idade de uns 12 a 13 anos. Menino, né? Ele já estava com uns 40 para 50 anos. Aí ele gostava de estar lutando com os animais. Amansava, as pessoas chamavam ele para amansar os animais da região, quem amansava era ele. Ele era chamado. Ele era chamado, sendo que ele só amansava dos outros, ele nunca tinha comprado nenhum. Não sei se era a condição, ou mesmo não tinha interesse, só interesse de amansar o dos outros. Mesma vontade, mesma cor do mecânico, né? É, Só conserta a carro dos outros, não tem um carro. e ficava com a mão melada. É. E um belo dia ele comprou um, mas só que ele já comprou uma burra. E essa burra era muito ligeira. E ele já estava de idade, já estava com seus 60 anos, para mais um pouco. Aí ele pegou e foi para o interior. Botou uma cangaia na burra e colocou 2 jacá, de um lado e outro de outro, e foi para o interior. Sendo que era caminho de mata, ele não conhecia muito bem, e a burra é muito ligeira. Aí ele, em vez de fazer o serviço dele, foi arrochar umas cachaças. Bom de grode. Desde quando ele arrochava umas. Ele carregava o que no jacá? Ele andava com isso que era para ele ia buscar uns colhetas do interior, umas abóboras, melancia, essas coisas. Ah, tá. Aí foi, começou a beber. Aí quando chegou na hora dele seguir com a viagem dele, ele já estava um pouco meio caldeado. Travado. Ah, que nada. Aí, chegou no caminho de mato, lá tinha uma curva. Sendo que a curva não era muito aberta, era Fechado. fechada. Aí ele não conhecia, pegou e ainda bateu, ainda deu umas 2 lapadas na burra. Tava bom? Tava caldeada. Aí ele pegou, bateu na burra e ele não conhecia a estrada, sendo que nem a burra também. Aí quando a burra chegou na curva, ele disse, aonde me acabei, o caminho acabou. Aí a burra dele, quando ele viu a curva, ele bateu na rédea da burra. A burra, quando fez a curva, fez a curva no espinhaço. E a burra no espinhaço cagou dentro do jacá. Pronto. E ele não sabia. Quando ele vai chegando mais para perto de casa, mas sempre ele meio caldeado, meio bêbado, mas ele sentia naquela caatinga. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, não via nada. Será que ele imaginou? Será que eu bebi e caguei, né? Aí ele, não sei se as pessoas também. Aí quando chega em casa, ele manda os filhos dele tomar de conta dos animais, tirar a cangaia que ele não aguentava, estava muito bêbado. E os filhos chegam e perguntam, meu pai dele, o que foi isso aqui? Tio, o quê? Essa merda que tem aqui dentro desse jacá. Ele disse, meu filho, por isso que era o fedor que eu estava sentindo que vinha tão grande. Foi naquela curva fechada ali, que a boa se tortou tanto, não deu de fazer, que cagou dentro do jacá. Eita porra. Rapaz, Nivaldo, aquela história dos teus amigos de infância que tu conta pra gente lá do interior. Pai, eu tenho um amigo de infância com uma história um pouco complicada. Como assim? Eles estudaram juntos, se criaram juntos, iam para a festa todo mundo junto, tem aquele amigo de infância de verdade, né? E aí, num certo tempo, um casou, foi embora, o outro ficou. Depois que ele foi casar, o que ficou lá? Seu Pedro. Aí seu Pedro se casou, construiu a família dele, teve filho, já tinha neto. Tanto o outro lá que já tinha neto, mas ninguém sabia de ninguém. Aí um certo dia, ele com um filho mais velho, estava entrando no arame. É igual essas famílias que viajam para São Paulo, Brasília, que passam... Do mesmo jeitinho, que tu vê aqueles casos doidos na televisão, é do mesmo jeitinho, só que lá não precisou isso. E aí lá ele separou com a família dele. O outro que foi embora separou e disse, pai, vou atrás do meu amigo velho. Quando ele chegou, trouxe um Fiat velho verde, deixou lá na porta. Aí seu Pedro veio do mato com um filho. Chegou e disse, ih, meu filho, tá errado. Eu disse, eu não deixei carro nenhum, mas já tem um carro. Encostou lá e disse, rapaz, isso é tu. Rapaz, tu tá muito diferente. Isso é, rapaz. Eu me deu saudade de tu, deu errado, eu passei o tempo todo, mas tu sabe, nós não tem como se comunicar. Eu passei o tempo todo para lá, mas eu estou de volta. Minha família lá ficou lá, não deu mais certo. E aqui que é meu lugar, é a gente que sai para fora não esquece do lugar. Pode não vir nunca, mas esquecer não esquece. E não esquece mesmo não. Esquece não. Esquece não. Aí ele veio.
Ficou lá e disse, agora eu não tenho lugar para morar. Ele disse, não, tu é meu amigo de infância. Eu vou te deixar desamparado? Aqui não cabe. Eu tenho 8 filhos, tenho 4 netos. No dia que todo mundo vem para cá, essa casa não cabe. Agora, se tu quiser aqui um puxadinho, eu te libero bem aqui, tu faz só a parede de lá, né? Faz um puxadinho aqui e mora bem aí. Faz o espaço, bota teu carrinho para dentro. Isso não é problema. Disse, a só tu para fazer isso por mim. Ele disse, não, eu faço a tia mais de coração. Amigo, eu faço a tia mais de coração. Tá aqui um lugar para tu morar. Amigo. Caiu no mato, tiraram o pau, não deu para fazer tijolo, mas era uma força, né? Olha. Fez uma vaquinha com ele, ele voltou sem nada. A mulher tomou tudo, ele só trouxe o carro velho. Fizeram um puxadinho aqui, botou lá, botou o carrinho dele, ficou lá. Ah, isso tava 1001 maravilha, não, 1020 maravilhas. Já tava bacana. Aí ele disse... Amigo de infância tem que chegar para perto dele. Amigo de infância que é a história, senhor. Aí ele começou a ir pro serviço e deixar o cara lá. Deixar o cara. Rapaz. Isso já tava com 2 anos ele quieto lá. E o pau tava comendo as escondidas. Amigo de infância tava com a mulher dele. Certo. E ele sem saber. Tu tá vendo? Eita miséria. O que tinha chegado. Tava com a mulher dele lá, de boa. E o velho indo por mato lá, que é só filha mulher, só tem um filho homem. Ele tá indo por mato. Tem um gadinho mexendo com arame, ajeitando. O serviço deles é esse. E ele nada de descobrir. E ela no álcool, 24 horas, bebendo e brigando com o marido. E começou logo aquele rengue-rengue, a união acabou. Disse, tem algo de errado aí que eu não sei realmente o que está acontecendo. Um belo dia ele chegou, estava só a casa. Os meninos saíram pro colégio. E a mulher? A mulher, o cara pegou o bagulho dele, pegou dela o que pôde, tacou dentro do Fiat verde, Foi embora. socaram no mundo. Ah, esse homem quando chegou endoideceu. Endoideceu. O dono da mulher. O dono da mulher, quando ele chegou, endoideceu. Que quando a mulher dele foi e tal, e procurou para os vizinhos, e ninguém sabia, e ninguém soube, ninguém não sabe, ele sabia de umas rezas malignas lá, e levou a mulher do outro. E aí caçou para um lado, caçou para o outro, não achou. Ele sentou o pau no grode. Ele tinha 11 linhas de arroz, toda plantada de milho. A abóbora, estava na hora de apanhar uma abóbora, o arroz estava virando carne. O que ele tirou de lá foi o milho. A 11 linhas de arroz secou, peão apanhou tudinho. Peão apanhou o arroz que ele largou. Ia lá para a cidadezinha, metia a grode, quando chegava já tinha roubado as galinhas. Aí ele endoideceu. Porque o cara que ama a mulher vai dar conta desse jeito. Ele disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da vida? Foi numa macumbeira boa que tinha lá na região. Minha primeira lapada, a mulher comeu logo 700. Esses 700, ele devia para seu Zé, vizinho dele. Ele pegou o dinheiro, mas disse para ele. Senhor, eu vou pegar e vou pegar esse dinheiro, vou fazer remédio para minha mulher voltar, porque a mulher disse, com 700 eu faço e a mulher volta. E ninguém não sabia onde que a mulher estava. O mistério é que ninguém sabia onde a mulher estava. Meu Deus. E vira para um lado e vira para outro. A mulher disse, eu dou conta. Tu trouxer o dinheiro aqui, tu pode trazer que eu descubro onde a mulher estava. Ó, foi 2 palitos. Levou. Isso já tinha perdido 11 linhas de arroz, só tinha tirado o milho, já tinha perdido as galinhas, e acabou que ele saía, chegava a ver, tinha qual comia galinha? Ó, galinha gorda. Aí pegou 700 para a mulher vir. Pegou 700 conto. O outro disse, eu pegava 700 para mandar ela mais para longe, para casa do diabo. Para lá. Agora, Tá junto, mas não. de jeito nenhum. E aí, senhor. O cara, a mulher descobriu. A mulher está em tal lugar, fulano de tal, assim. Ele desceu. O compadre dele disse, eu vou buscar a mulher. Vou buscar minha comadre, meu compadre. O senhor vai, mas chegar aqui, eu corto o pescoço dela. Não fala um negócio desse. Eu vou buscar a mulher, os seus filhos, você tem que se lembrar dos seus filhos, você tem que criar seus filhos. Se você fazer isso, vai ficar difícil. Vou buscar.
Chegou lá, disse que a mulher estava no grau, deram grau no cabelo, estava só o filé, bonitona, mas só andava bêbado, 18 velas acesas dentro de um quarto, e ela bebendo cachaça, escutando música brega e fumando só cigarro Hollywood, que ela só fumava saci. Trouxeram. Fizeram aquele Ela subiu de produção ligeira, né? Subiu, trouxeram a mulher, o caboclo caiu no mato. O diabo é quem fica. Trouxeram a mulher, fizeram um paredão de gente, a mulher tá do lado aqui, o homem tá do lado aqui e tal, os que com facão tomaram o facão, deram muito conselho para ele. Eu sei que, para resumir a história, hoje ela tá quieta, tá com ele dentro de casa, o amigo de infância, ninguém não sabe para onde foi, e eles estão numa boa. Vivendo junto. O triste é que ele perdeu o arroz, perdeu a abóbora, perdeu o dinheiro que tinha, e ela tá lá, não sei se não bota chifre do mesmo jeito. Tu quer uma dessa pra ti? Não quero não, nem pra ficar quieto. Então valeu, meu filho.